Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, vamos falar sobre frutas natalinas, frutas do Natal, né? Frutinhas do final de ano, isso é muito comum. Na tradição do brasileiro, né, a gente aumentar o consumo de frutas nessa época. Até o pessoal sempre pergunta nas caixinhas de pergunta aí qual é a melhor época para produzir fruta, né? A gente sempre tenta falar, as frutas são sazonais, tem frutas que realmente têm uma época específica, mas as que produzem próximo ao final do ano, né, principalmente próximo ao Natal, normalmente a gente tem um aumento geral do preço dessas frutas no mercado, né? Em geral, o preço de tudo sobe no Natal, fruta não ia ser diferente. Então quem consegue concentrar as produções aqui se dá bem, né? Se dá super bem. E, bom, mas de qualquer forma tem algumas frutinhas que são tradicionais para nós brasileiros aqui, né? E que valem a pena a gente falar um pouquinho delas, né? Então, quando a gente pensa em fruta, né? Pelo menos para mim, que sou da cidade de Jundiaí, terra da uva, para mim, a uva, principalmente a uva Niágara, é a uva típica do Natal, a fruta típica do Natal, né? Isso, bom, desde pequeno é tradicional a gente pegar a caixinha de uva e trazer para casa, ou normalmente quando passava o Natal na casa dos meus tios, juntava meu avô, juntava a família, a gente levava uma caixinha de uva Niágara rosada e um pouquinho de Niágara branca, que o povo gosta, né? Não tinha para agradar. Então a uva Niágara é uma uva dos Estados Unidos, né? Pelo nome diz, próximo da região das Cataratas ali. O nome veio de lá. E aqui em São Paulo, né, principalmente em Jundiaí, aí tem uma briga Jundiaí-Louveira ali, mas na época era município de Jundiaí, ela sofreu uma mutação. Então, originalmente a uva Niágara é branca e sofreu uma mutação aqui no bairro do Traviú e ela surgiu a Niágara rosada, né? Então, uma uva típica do Brasil. E se a gente for parar para pensar, talvez a uva Niágara é a cultivar de mesa, mais produzida no território nacional, que é a única uva americana, de origem americana, né, rústica, destinada à mesa. E é uma que mais se adapta a todos os climas. Então, quando a gente fala em produção de uva fora, aqui em São Paulo, do eixo sul, né, sudeste sul, a gente vai ver muita gente produzindo uva Niágara, tá? Goiás, Tocantins, outros cantinhos aí, o pessoal leva ela. É uma uvinha típica, naturalmente, né? A uva é colhida nessa época do ano, final, início de ano. Então, é o que a gente tem aqui na região de Jundiaí, né? E hoje estou gravando aqui nas casas dos meus pais. É a uva mais comum pra gente, aquela uva com aquele cheirão de uva, né, aquele aroma fuxado, aframboesado, uma uva extremamente saborosa, que muita gente gosta a casquinha, não deveria, porque o que tá de bom da uva tá na casca, né? A baga é uma água com açúcar, então o que a gente tem de vitamina, de fibra, de antocianina, tá toda na casca, então tem de dar aquela mastigada boa ali para tá consumindo, perfeito? Bom, a gente está falando da uva Niágara, que é principalmente a rosada, que é uma uva típica brasileira, né? Já podemos chamar, já que a mutação da rosada aconteceu aqui, é uma uva do Brasil. E é super comum mesmo. Mas a gente tem as outras uvas, né? Para quem não tem o hábito, às vezes prefere uma uva sem semente, como uma uva Vitória, uma uva Itália, né? Que ela é super interessante porque ela é crocante, a gente consegue explorar as texturas na alimentação, nas saladas, né? Ela fica muito mais interessante que a uva Niágara nas saladas, então essa uva fresca. Dá para fazer drinks, né? A gente está falando de frutas do Natal, mas nada impede a gente usar isso no Ano Novo. Então, uma uva Itália, uma uva Vitória, congeladinha, com espumante ou com vinho branco ali, ou numa batidinha, dá um tchan fora de série, tá? E falando de uva, a gente não pode deixar de falar da famigerada uva passa, que é o 880 no gosto do brasileiro aqui. Eu particularmente não ligo muito, eu acho assim, é melhor pôr uva passa na maionese do que botar maçã, eu acho que estraga, mas aí cada um tem seu gosto, tá bom? Então a uva é uma fruta super importante, não só no Brasil, mas no mundo todo, tá? Então todos têm esse costume aí de estar consumindo, tá?
Bom, que outra fruta que é comum pra gente aqui a nível de Brasil, né, a nível de São Paulo? Tô falando de São Paulo porque é a vivência que eu tenho, jovens. Quem tiver outra vivência, tiver uma fruta típica da região aí, coloca nos comentários pra gente. Às vezes eu puxo, dá até ideia da gente fazer algum tema de podcast, algum post aí. Bom, para nós aqui, que a gente... que é comum também? O figo, né? Não só aqui, mas lá fora, o figo nessa época do ano é super interessante. Para nós, a gente está bem na época do figo maduro. Está começando as primeiras colheitas do figo, tá? É uma frutinha que no Brasil basicamente é uma cultivara, roxo de Valinhos. Pega no Rio Grande do Sul, vai ter mais uma. Nós da UFLA estamos trabalhando com 8 materiais para estar lançando aí, lançando não porque são materiais de Portugal, mas para estar inserindo no mercado. Mas o figo é uma comida super versátil, uma fruta super versátil, né? Então a gente está acostumado, eu que moro em Minas já há quase 20 anos, o figão verde em calda, que acompanha super bem qualquer sobremesa, um sorvetão de creme, fica super gostoso. Mas para nós, o figo, aqui em São Paulo, o figo maduro, tá? Eu acho muito gostoso o figo maduro, né? Figo no Brasil, todos são veganos, não tem essa história de mosquinha nenhuma, larga a mão desses influencer fit sensacionalista, esses biólogos doidos que acham que sabe cuidar de planta. Tô arrumando briga com eles depois de falar isso. Mas no Brasil, os únicos figos que produzem são figos partenocárpicos, ou seja, não precisa de polinização, não tem vespinha. Se você achar larvinha ou alguma mosquinha dentro, é praga e o produtor não cultivou direito, tá bom? Recorta lá e come que mosca do figo é figo, tá? Mas ele in natura, maduro, né, que pouca gente tem o hábito de consumir fora do estado de São Paulo, ele é uma delícia, super doce, tem uma crocância das sementinhas, né? E a gente pode combinar ele, né? Ele dá uma combinação super interessante com comida, fazer uns agridoces da vida, né? Essa época do Natal é comum isso, né? Para enfeitar, é uma fruta muito bonita. Um figão maduro com uma casquinha de chocolate também. E os famosos figo rami ou figo passa, também maravilhosos, né? O figo rami, entre aspas, é um geleião de figo maduro, mantém ele inteiro, depois desidrata, e tem os figos desidratadinhos ali, que também são muito gostosos. Eu, particularmente, a gente comeu um figo numa salada e acompanhado de uma carninha de porco ali, show de bola, viu? Deu fome agora. Bom, vamos para a próxima, né? Outra também que para mim é super interessante no Natal, né? E a colheita já iniciou agora. A gente está falando da romã, tá? Romã a gente pode produzir o ano todo, mas os produtores tentam concentrar agora no final do ano, principalmente entra lotes e lotes dela no mercado, né, de importação. A gente importa muita romã nessa época do ano, uns bitelão grande. Por quê? Primeiro, a romã talvez ela vai ser mais importante semana que vem no ano novo, né? Porque a gente tem várias formas de fazer superstições com a romã, tá? Mas a romã é uma fruta que, na minha opinião, ela ainda é pouco explorada no Brasil. Ela ainda faz uns 5 anos que eu tenho sentimento e não sai, que é uma fruta que tá para estourar, nem que seja nichada, mas já já ela dá o boom. No mundo todo tem aumentado o consumo, principalmente o suco, tá? Mas a gente consegue trabalhar ela aí. E a romã ela é super interessante porque ela tem um gostinho levemente ácido, adocicado, mas uma textura, não é aquele doce enjoativo ou um doce forte como o da uva, como o do figo, né, que a gente já comentou, mas é um docezinho, não sei, talvez com leve astringente ali, que aí ela combina de novo, né, nas saladas. Fazer um drinkzão ali de romã fica super gostoso, dá uma redução. E mais para enfeitar, decorativão em torno dos pratos, uma saladinha com crouton, né? Folhas escuras, romã e torradinha junto ali, ou para incrementar uma salada César, né? Com franguinho, um defumado, puta, fica legal pra caramba, né? E super, super sadia. Pra quem acordou numa ressaquinha ali, dá aquela espremida num tanto de romã e mete para dentro, que é antioxidante e tem um açúcar interessante. Então, vai dar um up da ressaca ali, tá? Mas ela é importante no Natal mais para enfrentar e pra gente gastar um tempo na mesa comendo ali, né? Porque demora para desgranar ela.
mas é uma frutinha que pega, né? E hoje, sim, para o produtor, interessantíssimo. A gente, uma romã de um meio quilo, 400 gramas, meio quilo, 20 conto no mercado, né? Então o importador ou o produtor fica super feliz. Outra fruta que é muito típica, jovem, para mim, aí da minha história, que a família de descendência italiana, né? E uma cultura que eu tenho um carinho grande, eu já trabalhei muito com ela, é a castanha, né? O castanho, ou a castanha portuguesa, como a gente fala no Brasil. Então, a castanha que a gente produz no Brasil é de origem asiática, mas ela é super aparentada da castanha que tem na Europa, né? Da castanha portuguesa, vamos dizer assim. E é uma castanha muito gostosa, né? O meu hábito, meu avô, minha tia adora comer ela cozida na pressão. E aí você pode fazer salgado ou doce, vai depender do temperinho que a gente colocar na água ali. Para nós no Brasil, a gente está no início da safra, tá? A gente tem poucas cultivares que produzem agora, e assim, é o melhor momento do mercado para castanha portuguesa no nosso país é agora, Natal, Ano Novo, no máximo primeira, segunda semana de janeiro, depois cai muito o consumo, né? A gente é muito tradicionalista agora, então entra muito produto importado, mas a gente tem bons produtores aqui no Sudeste com castanha de altíssima qualidade, né? E vale super a pena comer, então o tradicional que eu conheço que é cozinhar na pressão, e aí senta os nossos avós, o povo que tem um tempo de juventude um pouco maior do que o meu, do que da molecada, e o povo que é jovem há mais tempo, descascando e contando história e comendo, mas a gente pode trabalhar também formas de fazer purês, né? Trabalhar ela assada, eu acho que fica muito gostoso, né? Isso eu aprendi a comer na Europa, ou na brasa mesmo, coloca um tanto de castanha no meio do braseiro e deixa ela dar uma chamuscada lá, fica muito bom. E para quem é mais a mestre cuca, né? Levada a mestre cuca, pode fazer isso na forma de marrom glacê, tá? O marrom glacê originário não é de batata doce, não. É de castanha portuguesa, tá? Então dá para fazer. E vem um ponto para a galera que é vegana, tá? Vegana, vegetariana. Castanha portuguesa é um dos poucos vegetais que é completo, né? Índice glicêmico baixo. E a gente vai ter também uma quantidade de aminoácidos altíssima, né? Quase completo em todos os aminoácidos essenciais para nós seres humanos. Então vale super a pena a gente estar comendo, tá bom? Bom, que frutinha mais que a gente vai ter aqui no nosso hall de frutas natalinas, né? As frutas de caroço, tá? Os prunos da vida, pêssego e ameixa, né? Pêssego a gente já está no meio para o final da safra, mas vai ter o pêssego amarelo, o pêssego branco, que a gente consome, é algo já tradicional do brasileiro. Sul-Sudeste a gente tem produções fortes, né? Então atende a demanda ali e vai pegar. Mas o que pega mais essa época do ano, dessas duas aí, é a ameixa, né? A gente iniciou a safra da ameixa. É uma fruta mais vermelha, mais escura, mais aroma, mais encorpada, e ela combina também com a nossa época do ano. Então a gente está em plena safra da ameixa e ela combina com alguns pratos, né? Tanto a ameixa como o pêssego a gente pode ter ele em calda, né? Então talvez para quem não é muito acostumado do pêssego in natura, o pêssego em calda agora é uma boa pedida para compor sobremesas, né? E a ameixa também, a ameixa seca, desidratada, ela pode compor vários pratos salgados, né? De novo, acompanhando com carne de porco, fica super interessante nos molhos agridoces, né? Mas é uma frutinha que é bem da época de Natal, assim como a uva, né? Tem aquele aromão, aquela cesta de frutas. Pois vou até postar uma fotinho da cesta de fruta da Dona Ana aí, que é tradição também, tá? São boas. E dentro, eu falei de frutas de caroço, pêssego e ameixa, né? Tradicionais, a gente produz no Brasil. A gente vai ter duas que não produz aqui. Uma é o damasco, tá? Que a gente acha ele de forma in natura, mas não é muito comum, uma fruta ácida, mas o damasco, essa época do ano, a gente acha ele muito como damasco desidratado, tá? Então é uma frutinha maravilhosa, super gostosa. Não produz no Brasil ainda porque necessita muita hora de frio, a gente não tem regiões para isso, né? Assim, até tem, mas para valer a pena o cultivo comercial, acho que não.
mas a gente tem grande importação, e novamente, né, o damasquinho ali o damasco passa, né, fica super doce, então o pessoal usa em receita de cuca, né, mais tradicional no sul. Para quem se mete a fazer panetone e não quer fazer aquelas frutas cristalizadas à base de mamão verde e só botar corante, então entra num leque junto com as nozes, que a gente vai falar já já. É uma frutinha super, super gostosa. E de novo, né? Natal é a época da mistura de sabor, os agridoces da vida aí, para rechear um peruzão ali de Natal, uma farofinha com damasco junto. Fica top, jovem, fica top. Tá? E a última fruta de caroço, super importante, talvez é um símbolo do Natal mundo afora, é a cereja, tá? É a cerejinha, não a feita de chuchu e com caldinho de açúcar, mas a cereja propriamente dita, que no Brasil a gente recebe muita coisa vinda do Chile, né? O Chile é um grande produtor de cereja, então a gente recebe muita fruta de qualidade, que é vai, né? Para quem consegue ter um poder aquisitivo maior, porque é caro, nossa senhora, esse ano o trem tá feio, a mais com o dólar subindo, mas é uma frutinha legal, eu acho muito gostosa. Você vai mordendo ela ali, ela é crocantinha, né? Quando tá bem produzida, tá firme ainda, a gente vai comendo, o que tem eu vou devorando ela. Então a gente usa muito para consumo in natura, a gente pode usar também enfeitar os pratos, né? Assim como a romã, a gente enfeita ele, dá aquele ar bonitinho, bota a cereja no topo da torta, das coisas, então fica super gostosa. E a cereja, jovens, já, não sei, eu já devo ter falado em alguma rede social aí, o Brasil está se iniciando, né? Está iniciando no cultivo da cereja, né? A gente conhece algumas iniciativas no Nordeste, Petrolina, Santa Catarina, e aqui no sul de Minas também tem um pessoal trabalhando com isso, né? Tudo a nível de empresa comercial, né? Então não vou ficar dando spoiler aí, porque às vezes nem pode, mas o pessoal tá fomentando e parece que vai dar super certo com um material novo, com baixa necessidade de frio aí. Tomara, e já tô louco para estudar isso aí, né? E plantar, quem sabe, né? Tá? Então, entre as frutas de caroço, essas são as 4 mais importantes, né? Cereja, talvez a vedetezinha, porque a gente tem um fluxo de importação de cereja muito grande nessa época do ano. Praticamente é a única época que a gente acha cereja fresca no mercado brasileiro, tá bom? Para não é uma fruta de caroço propriamente dito, né? Do gênero Prunus, né? Todo damasco, cereja, pêssego e ameixa são todos prunos, são todos primos, né? Mas vamos falar uma que tem um caroção e ela é uma delícia também e produz agora. Começamos a safra há um mês e dá para empurrar ela até fevereiro, olha lá. Que a gente tá falando da lixia, né? De novo, né? Tá o olho da cara das lixia aí. Mas uma fruta bem cara de Natal, né? Frutão vermelho. Se vocês repararem, muito das frutas que a gente fala hoje, ela tem o tom vermelho que remete ao Natal. Não sei se é coincidência ou não, tive esse insight agora, mas é super, super interessante isso aí. Bom, lixia é uma fruta da Ásia, foi introduzida no Brasil há um bom tempo. Somos bons produtores, nada expressivo a nível mundial, mas é uma produção considerável aqui no estado de São Paulo, tá? Em alguns lugares afora, e no Cinturão Verde de BH está se tornando um novo polo de produção de lixia, né? Super interessante ali. Lixia já foi muito forte há um tempo, aí com a introdução de uma praga, o ácaro da erinose, deu uma queda, deu uma estabilidade de preço, o pessoal tem retomado a produção, mas é uma fruta para quem consome ela, é uma fruta deliciosa, bem geladinha, super fresca e muito açúcar, né? Então, para dar aquele up na ressaca do outro dia também ajuda muito. E caipirinha de lixia é maravilhoso, moçada. Tanto com pinga, com saquê, fica topzera, né? Fazer a mesma jogadinha que eu falei da uva congelada no espumante, também a lixia combina bem com espumante brute ou com espumante moscatel, tá? Até vários espumantes moscatéis. A hora que vocês forem sentir o buquê, o aroma,
preste atenção, muitos deles têm leves notas de lichia, tá? Puxa muito bem. E lichia é uma frutaça mesmo que a gente está produzindo, plena safra. O preço de lichia é sempre caro um pouquinho, ainda mais porque está no Natal, mas é uma fruta que vale muito a pena, tá? Muito a pena a gente consumir agora nesse finalzinho de ano. Bom, o que mais que a gente tem de fruta que é típica, cara, de Natal, final de ano? A gente vai ter o que a gente chama de frutas secas, né? Que vão ser as nozes e castanhas. Para nós, a nível de Brasil, né? De castanha a gente não produz nenhuma, tirando a castanha portuguesa, que eu já falei para vocês. Né? Mas aí dentro das nozes a gente vai ter duas que a gente consegue produzir no Brasil. A noz macadâmia, que para nós no Brasil não é muito comum nesse ano, tá? Mas Brasil, principalmente São Paulo, de Sorocaba até Brotas ali, é um polo produtor a nível de Brasil, porque a noz macadâmia precisa de regiões um pouco mais quentes. E uma amêndoa super gostosa, uma noz, né? Super gostosa aí, que a gente pode estar usando tanto moída, né, depois de torrada, para fazer algumas farofas, ou mesmo no aperitivo, ela salgadinha, maravilhoso. E a outra que remete muito mais ao Natal, que é a noz pecan. Tá? Se a gente pensar em nozes, na forma geral, a gente tem aquela lá do tic-teco, né, para quem é da minha idade aí, tão jovem quanto, a galera mais jovem às vezes não sabe o que é o tic-teco, mas aquela noz dos esquilinhos, né, para o pessoal da Era do Gelo, também não sei se é tão novo, mas aquela noz que o coisinho fica perseguindo é uma noz. No Brasil, essas nozes aí são difíceis de cultivar, mas a gente tem uma variedade, uma variedade que chama noz pecan. E aí o Brasil já foi um produtor razoável, tem agora iniciativas, o pessoal do Rio Grande do Sul, principalmente, fomentando de novo o cultivo de noz pecan. E nós queremos aqui testar em Minas, até quem quiser fazer parceria aí para sombrear café com noz pecan, eu julgo que é uma baita oportunidade. Procura a gente lá na UFLA para fazer essa parceria. Mas nozes são interessantes porque harmoniza com tudo esse negócio. Tem um sabor levemente neutro, né? Tanto a macadâmia e principalmente a pecan ou a noz que a gente compra importada, tem um aroma e um sabor mais neutro. Então eu consigo harmonizar, pegar ela como aperitivo, tomando um vinhozão, uma cervejinha, ela vai pegar, ou um drink mesmo, um destiladão. Como eu trabalhar ela, né, para dar um up, uma gordura de mais qualidade nas carnes, para rechear, né, misturando a farofinha ali, vai combinar super bem. Tá? Ou até salgado, né? A gente colocar as nozes nos bolos, no panetone, costuma ter, né? Um bom panetone ali, caseirão. Tem de ter uma noz aí para dar aquele up nele. Super interessante também, tá? E aí, eu puxei aqui falei de amêndoa, jovem. A amêndoa também é outro parente do pêssego, né? A gente tem nessa época do ano aí, é comum, no Brasil também zero produção de amêndoa, mas a gente consegue importar e é comum a gente consumir amêndoa, ela mais sequinha aqui ou em receitas. Tranquilão? Bom, o que mais que a gente tem de fruta, jovens? Tatu passou por uma variedade de frutas aqui que, pelo menos para mim, são muito comuns nesse final de ano, né? Lógico, né? Aí se a gente pegar aí melanciazona para acompanhar o churrasco, um abacaxizão, que são frutas típicas para nós aqui, né? Mas a gente pode pegar todas, né? Então, vamos fazer um combinado. Se tiver alguma coisa que eu não falei, que vocês julguem que é extremamente necessário, coloque nos comentários do podcast ou nos comentários das redes sociais aí, que a gente volta a falar dela, a gente faz um complemento do podcast, talvez agora por início de ano, ou se não, em algum outro momento mais pertinente aqui. Tá? Nesse momento eu estou procurando alguma coisa a mais na internet para ver, mas eu acho que realmente a gente abordou as principais, tá? Então, jovem, vamos encerrar o podcast hoje por aqui. Quem lembrar de mais, não deixa, avisa o Tatu para a gente brincar um pouquinho, falar um pouco mais sobre esse tipo de fruta, ou aprofundar no cultivo de alguma delas, né? A gente dá uma estudada boa no que não souber, e vamos que vamos. Então, no mais, um Feliz Natal para todos. Tá? Um próspero ano novo, a gente só vai... Mentira, vai ter um Tatu da Fruta podcast antes do ano novo. Então, Feliz Natal, compartilha isso com todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau.